No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e desejando que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento de meditação, nesta mensagem que trazemos para você neste final de semana do segundo domingo após o Pentecostes. Convido você, amigo e irmão, para juntos ouvirmos o texto da epístola do domingo, Gálatas capítulo 3, versículos 23 até o versículo 7 do capítulo 4, onde lemos assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos feitos justiça por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe em nosso meditar neste momento, e nós o fazemos a partir do texto lido, Gálatas 3, versículos 23 até o versículo 7 do capítulo 4, sob o tema O que nos salva? Prezados amigos e irmãos, a humanidade é levada das mais diferentes formas a buscar a sua salvação. Pela aquisição de objetos, por dinheiro, por exemplo, por meio de sacrifícios de pessoas ou de algum material. E um dos mais antigos meios, pelo cumprimento de várias leis ou de normas, de regras impostas ao ser humano. Em outras palavras, para que o homem seja salvo, ensina-se que é preciso cumprir uma lista enorme de pequenas leis, de preceitos, de regras que não foram ensinadas por Deus e por isso não estão na Bíblia. Mas, se você não os guardar, não se salvará. Esta é a filosofia humana de todos os tempos, também de nossos dias. Essa interpretação e ensino equivocados já gerou muitas dúvidas na mente das pessoas, inclusive de cristãos. Isso porque muitas dessas leis e regras, elas contrariam o que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina. E a palavra de Deus ensina de maneira muito clara. Esse tipo de dúvida também estavam entre os ouvintes ou os leitores do apóstolo Paulo quando ele escreve esta carta aos cristãos da Galácia. É que apareceram lá na Galácia, naquela comunidade,
os falsos mestres, ensinando que o homem é salvo pelo cumprimento de várias regras de leis relacionadas às cerimônias e, na época, então, relacionados ao culto judaico que era praticado no Antigo Testamento. É por isso que Paulo, ao escrever para os cristãos da Galácia, é muito cuidadoso, mas extremamente claro ao afirmar que o homem, o ser humano, não é salvo pelo cumprimento de qualquer lei ou regra humana. E sim, e unicamente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Fé em Jesus, que torna o ser humano filho de Deus. E essa adoção, diz Paulo, esse ser feito filho de Deus, diz o apóstolo, acontece quando o Espírito de Deus implanta no coração do ser humano, por meio da palavra, a fé verdadeira em Cristo Jesus. E por meio desta fé verdadeira, recebemos por graça divina o perdão de todos os nossos pecados. Recebemos por graça divina a eterna salvação de nossa alma. E isto é algo gratuito para nós, seres humanos, como o apóstolo Paulo bem o declara em Efésios 2, versículo 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras humanas, para que ninguém se glorie. Dessa forma, todas as pessoas de todas as raças, de todos os tempos, lugares e nacionalidades estão debaixo da mesma fórmula divina para a salvação. E esta fórmula divina, que é única, ela é oferecida tão somente pelo próprio Deus, através da fé em Cristo Jesus. É como lemos no versículo 26 do nosso texto, no capítulo 3. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são feitos filhos de Deus. Gálatas 3, 26. Talvez seja por isso que ouvimos com tanta frequência a frase: eu também sou filho de Deus. Aliás, frase que se tornou popular, citada por muitos para reclamar algum direito, especialmente quando sentem que, de alguma maneira, foram prejudicados em alguma coisa que eles pensem que seja seu direito. Eu também sou filho de Deus. Nós, cristãos, podemos falar esta frase sem medo, pois o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para cumprir toda a lei de Deus. E ele o fez em nosso lugar. E dessa forma, nos tornar filhos de Deus. Nós não tínhamos este direito, mas Jesus nos alcançou o seu direito, a sua justiça. Isso foi necessário, porque o ser humano, lá no início, colocou tudo a perder, desobedeceu a Deus. Adão não foi fiel, ele caiu em pecado e colocou toda a raça humana debaixo da ira de Deus na condenação eterna, ao inferno. E para que o ser humano não fosse condenado, mas fosse perdoado e trazido de volta à família de Deus, alguém santo e justo precisava cumprir toda a lei de Deus. Precisava fazer aquilo que o ser humano não foi e nem é capaz de fazer: ser perfeito e ser justo. E a boa notícia, diante dessa tragédia que assolou a humanidade, é que Jesus foi perfeito em todos os sentidos. Ele não errou, ele não cometeu pecado algum. Sim, além disso, sacrificou-se em nosso lugar, sofrendo o castigo que nós merecíamos,
por causa dessa vida justa, desse sofrimento e morte inocentes de Jesus, Deus nos aceita agora como seus filhos e herdeiros do seu reino, o reino da glória, o céu. Por isso, amados, todo aquele que crê em Jesus e o tem como seu único e suficiente Salvador, pode viver essa vida aqui na terra na certeza de que nós somos filhos de Deus e, por Jesus, herdeiros da vida eterna nos céus. E quando essa vida aqui nessa terra acabar, podemos repousar em paz, pois temos um lugar reservado ao lado de Cristo nos céus. Ele, Jesus, nos receberá na porta dos céus com o convite: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, disse o próprio Jesus em Mateus 25, versículo 34. Prezados, o que nos salva? Esta é a salvação do nosso Deus, em Jesus, o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E somente nele, e somente pela fé em Jesus, creia nisto e viva esta verdade e a salvação da tua alma com alegria em teu coração. Amém. Prezados, que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe com sua graça, hoje e sempre, em especial nesta semana que hoje estamos iniciando. Fiquem todos com Jesus e até a próxima oportunidade.